Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do People Now. Aqui a gente trabalha algumas notícias e conteúdos que aparecem em relação ao mundo do RH e traz alguns comentários para vocês. Então, se vocês quiserem, já confiram alguns outros episódios que a gente tem aqui. Curtem, compartilhem, que isso é super bacana e importante para a gente também. Eu sou o Felipe, estamos aqui com o Lucas e com a Luísa. E hoje a gente vai trazer 3 notícias que ficaram um pouco mais em alta na última semana e recomendar um conteúdo para vocês no finalzinho também. Então, acompanhem aí a gente. Para começar, a gente vai falar de um tema que já está sendo discutido há bastante tempo, né, que é a questão de formato de trabalho, pensando no remoto, no híbrido, no presencial, enfim. É um tema que gera bastante discussão dentro das empresas e começou a ganhar mais força do final do ano passado para cá, quando a pandemia foi ficando mais, vamos dizer assim, tranquila de lidar, né? Mas ainda assim repercute bastante em termos das decisões que são feitas no ambiente de trabalho, né? Então a gente tem alguns casos de empresas que conduziram esse processo de um jeito que gerou muito atrito e empresas que fizeram isso de um jeito que gerou menos atrito. Então, ouvi um pouquinho de vocês, o que vocês acham? Boa, Fê, eu acho que para começar falando sobre esse assunto, uma das principais notícias que desencadeou aqui pra gente foi o próprio anúncio do Nubank com a sua proposta de como vai funcionar, como ele decidiu isso, e eu acho que essa questão do atrito, ele pode ser sobre ou como foi abrupto a decisão, né, volta todo mundo presencial ou não, e ao mesmo tempo pode não ter sido abrupto porque não foi decidido, foi mais livre, foi mais espontâneo, conforme as pessoas vão vindo ou não, e o que eu achei legal dessa notícia e dessa proposta é que foi decidido alguma coisa e de uma forma não abrupta. Então, foi trazido um modelo que foi estudado, que foi proposto, e olha, gente, queremos funcionar assim, a gente acha que essa é a melhor forma por causa disso e disso, dessas razões. Eu acho que essa questão também foi muito legal, porque foi um anúncio e não pareceu abrupto nos nossos olhos, né? Então, acho que essa foi uma questão legal do Nubank. Como que foi o modelo do Nubank? Legal. Não sei se todo mundo acompanhou, o reporte ele tá disponível no próprio blog do Nubank, então fique à vontade para acompanharem com mais detalhes, mas o que eles trouxeram é uma proposta que ela é não necessariamente por semana, então não dias da semana, que é uma mudança do que a gente tinha visto antes, não necessariamente vir 2 vezes por semana e você precisa estar na cidade, né, para conseguir realizar isso. Ele trouxe uma proposta de trabalhar uma semana a cada 2 meses. Então ele trouxe, você pode estar em qualquer outro lugar, mas nessa semana você vai vir para o escritório, vai ter contato com as pessoas. Foi uma proposta um pouco diferente do que a gente tinha visto até então. E aí ele traz todos os motivos para isso, como funcionaria, como vão alternando as equipes no escritório ao longo desse período e quais vão ser as propostas de deslocamento também para acompanhar essa rotina. E acho que o legal, além desse motivo que você trouxe, Lu, de que, enfim, foi uma coisa estudada e trouxe já um direcionamento, acho que eles se preocuparam em ouvir todos os casos, né? Então, das pessoas que ainda gostam de trabalhar presencialmente, porque eles ainda liberaram o escritório para quem quiser retornar e trabalhar mais dias por semana, não só nessa semana estipulada. As áreas também têm alguma autonomia para decidir se trabalham mais ou menos presencial, porque a gente sabe que diferentes áreas têm diferentes costumes, têm sua cultura própria, seus ritos próprios, mas mesmo assim acho que muito puxado pela necessidade que eles viram também, tiveram uma contratação, um número de contratação muito alta durante a pandemia de pessoas que nunca foram na empresa, e a gente sabe que muitas empresas, principalmente startups, têm no escritório uma forma de reforçar sua cultura, então eles queriam trazer também as pessoas para dentro do escritório de uma forma que também as pessoas ainda pudessem morar em outros lugares, porque um dos motivos que até eles relatam também é uma forma de reter talentos. Então eles observam, né, e isso é uma coisa que a gente já vem observando e comentando aqui também, que você tem talentos espalhados não só por todo o Brasil, mas no mundo todo, então você consegue também ter essas pessoas dentro. E aí, para esses casos, eles anunciaram também que eles vão ter uma ajuda de custo, de transporte, hospedagem, para também não sobrecarregar. Então acho que é um modelo muito legal que une um pouco, assim, porque a gente sempre fala híbrido e fica uma coisa bem jogada, né? A gente não sabe muito bem como é. Então acho que eles conseguiram
conseguiram definir legal. Então, uma vez a cada 2 meses, as pessoas vêm para o escritório, e aí para fazer um trabalho diferenciado. Eu acho que isso aqui, até falando um pouco da Mindsight, a gente já tinha um pouco essa concepção também, né? De o trabalho que você faz em casa é diferente do trabalho que você vem para fazer no escritório. Então, quando a gente vem para cá, até compartilhando com vocês, é mais para trabalhos colaborativos, então para discussões em grupo, discutir um pouco mais de planejamento, enfim, que o diálogo é muito importante, e o trabalho de concentração faz em casa, né? Nossa, essa discussão me traz vários pensamentos, assim. Eu acho que tem um ponto que me chama a atenção, que é quando começou a pandemia, de fato, todo mundo começou a trabalhar em casa, foi declarado o home office para sempre, né? O remoto veio para ficar, e agora todo mundo tem essa possibilidade. E eu acho que hoje a gente está vendo o pessoal dando um passo atrás nisso, no sentido de entender que não é uma resposta única, né? E que se encaixa em todos os casos. Acho que isso, inclusive, puxa um ponto importante, que é quando uma empresa vai decidir o seu modelo de trabalho, não existe uma solução única que se aplica para todas as áreas e para todas as unidades, né? Um pouco do que o Lucas estava comentando agora. Algumas equipes executam trabalhos que às vezes faz mais sentido executar em um ambiente presencial, onde você tem uma troca maior, e outras equipes às vezes vão precisar de um foco e produtividade maior que você encontra num ambiente mais privado, né? Em casa, por exemplo. Fora que isso também levanta outro ponto de você chegar numa vantagem competitiva de talentos. Então, às vezes você vai encontrar profissionais que atendem às necessidades da tua empresa, não necessariamente na cidade que você está localizado, né? E aí compensa você pensar numa estratégia remota. Então, aqui até é meio frustrante a gente virar e sempre falar, olha, pensar em trabalho remoto é uma coisa que depende da sua situação, né? Mas ao mesmo tempo é verdade, né? Então, acho que o principal recado assim, que fica para mim é pensar em como o remoto trouxe novas possibilidades, horizontes, né? Mas não é uma resposta única, porque até tem a ver com um outro ponto que a gente vai comentar um pouquinho já sobre a produtividade dos colaboradores, né? Em que nível que essa produtividade pode ficar maior, pensando no ganho para a empresa e para a própria pessoa, em um escritório ou em casa. Legal. Acho que tem esse fator produtividade que a gente vai discutir, mas tem um outro fator que é bem legal da discussão do modelo híbrido, a gente falou sobre a importância de ir para cá colaborar, e é sobre toda a ponderação que e os relacionamentos no trabalho. Sim. E todo esse outro lado que acaba ficando um pouco mais abandonado ou em segundo plano quando a gente está trabalhando no remoto. Então, tiveram várias outras reportagens também que destacaram a importância dos relacionamentos no ambiente de trabalho, seja para reduzir turnover, porque as pessoas têm uma relação maior ali, seja a importância para o próprio engajamento da pessoa no trabalho, estar mais feliz, sentir mais parte, sentir que pertence àquela organização. Então, esse sentimento também foi destacado em alguns outros. Tem até uma reportagem sobre o Spotify, destacando a importância disso para ele. E tem uma outra pesquisa que foi super legal, que a gente viu numa apresentação na SIOP, sobre essa tendência do modelo híbrido, que é a importância da cola social dentro de uma organização, e como muitas vezes o trabalho colaborativo e o trabalho até presencial que beneficia essa cola e que vai trazer às pessoas uma maior sensação de pertencimento. E aí essa tendência da SIOP, depois a gente pode até trazer a referência que quem trouxe essa pesquisa, o quanto o ambiente presencial, ele permite que você esteja em contato com pessoas que você não teria trabalhando remotamente, porque elas não pertencem ao que ele fala sobre sua rede fechada, pertence a uma rede aberta. E aí você vai encontrar mais pessoas com coisas em comum com você vai ter outras oportunidades de contato. E uma outra coisa legal que ela trabalha é que, então, é importante que você tenha esse momento intencional e não espontâneo. Então, acho que esses são fatores bem legais que o modelo híbrido ele pode trazer esses momentos como intencionais e de colaboração. Legal. E além desse fator de você conversar com pessoas fora da sua bolha, até no artigo da Harvard Business Review, que traz um estudo da Gallup também, da importância desse contato dentro do escritório para você criar relacionamento mesmo, né? A importância da amizade no ambiente de trabalho, porque ele traz um pouco o conceito enfim, do relacionamento por proximidade, né? Que você consegue ali de fato criar relações de amizade, que é importante no ambiente de trabalho. Depois ele até cita ali que se o seu melhor amigo trabalha junto com você, você tem 7 vezes mais chance de estar engajado, enfim.
E aí no contato físico, que é aquele momento de tomar um café, de você, enfim, contar uma piada interna, esse tipo de coisa é onde você cria o relacionamento, né? Então acho que dialoga bem ali com um pouco do formato híbrido ali, né? De você conseguir reviver um pouco isso, né? E acho que é engraçado que essa pesquisa traz também é que a maioria das pessoas estão relatando que já estão fatigados de trabalhar remoto, que sentem falta de contato físico, mas 81% das pessoas dessa pesquisa não querem voltar para o trabalho presencial, né? Então como que você resolve isso? É uma dificuldade, e eu acho que, voltando ali para o caso da Nubank, eu acho que você conseguir ter formatos ali de fato híbrido, mas bem estruturados, eu acho que ajuda você criar esses laços no ambiente de trabalho, e também permitir que as pessoas de fato trabalhem de casa, que aparenta ser um negócio que veio para ficar ali, pelo menos enfim, como nível, né? Pelo menos os funcionários estão falando abertamente que querem continuar de casa, né? Sim. Isso do híbrido estruturado parece ser a melhor saída na maior parte das equipes, né? Na medida que seja possível você conciliar, eu acho que é uma alternativa interessante. E é esse ponto que você trouxe agora no final também, sobre como o relacionamento ele está linkado com o engajamento do pessoal. Eu acho que é importante porque a gente também consegue estabelecer alguns links entre engajamento e produtividade, né? Engajamento e comprometimento, e até indiretamente com a performance da pessoa ali na posição que ela atua. O que faz pensar no segundo artigo que a gente trouxe aqui para analisar, sobre como a gente está passando por um momento agora em que principalmente empresas da área de tecnologia, startups, têm passado por demissões em massa, né? Tem muito a ver com a recessão econômica que a gente está vivenciando. E nesse caso, como é importante as equipes manterem um alto nível de produtividade para você garantir eficiência e conseguir realmente sobreviver aí nesse mercado em condições mais difíceis, né? Vamos dizer assim. E nessa matéria em específico se falava bastante sobre o caso do Google, que percebeu ao longo desse último trimestre uma produtividade menor do que aqueles imaginavam, que aqueles queriam, né? Tinham ali como meta. E isso gerou uma discussão interna, né, do que fazer. E acho que às vezes essa pode ser uma discussão que acontece nas empresas, né, que a gente trabalha. Como que a gente mantém um grau de produtividade maior em um cenário de recessão econômica? O que vocês acham? Bom, acho que até comentar, né, o que o Google fez isso, vocês podem estar se perguntando o que ele fez em relação a isso para aumentar a produtividade, e aparentemente nem ele tem uma resposta, e a alternativa que ele caminhou é abrir esse desafio para que os próprios funcionários trouxessem sugestões de como aumentar a sua produtividade ou aumentar a produtividade da equipe. É uma política, uma ação, vamos dizer assim, comum do Google realizar, tem até no próprio livro dele explicando esses X-Challenges, enfim, de como resolver desafios através de projetos autônomos em que as pessoas propõem soluções, e ele está trazendo a produtividade como foco para um desses desafios agora. E eu acho que isso é muito interessante. No último episódio nosso, a gente comentou sobre a dificuldade da mensuração da produtividade, até para discutir 4 dias de trabalho. Então, é uma escala que é difícil de ver, mas a gente sabe os resultados econômicos que são um pouco mais concretos, né? E foi daí até que o Google partiu. Então, como mensurar a produtividade na sua empresa e como as pessoas acham que elas vão melhorar a própria produtividade, né? O Google decidiu perguntar para elas o que elas acharam e descobriu a resposta. E acho que tem um ponto também, porque essa redução de produtividade junto com o aumento do número de funcionários, né? Eles tiveram um crescimento bem considerável no número de funcionários, e é difícil quando você tá, assim, o Google já é muito grande, mas crescimento dói, né? Então, como que você cresce mantendo eficiência? É difícil, porque você acaba tendo uma estrutura organizacional maior, em que às vezes para você fazer uma coisa nova, você precisa envolver vários outros
outros times, várias outras pessoas. Então, um tempo que você poderia estar utilizando para realizar ou construir alguma coisa, você tem que, enfim, dialogar com outras empresas, ver a melhor forma de fazer isso. Então, o Google já é muito grande, mas em empresas menores isso é muito difícil também, né? Como que você cresce e enfrenta essas dores do crescimento, que às vezes vem via burocracia, às vezes é o contrário, é redução de burocracia, dá um pouco mais de autonomia, aí vai depender muito de como você é estruturado. E aí, só puxando também outro gancho de uma discussão que a gente teve ali, né? Que eu acho que no caso de startups isso é bem forte, que é a tolerância ao erro, né? Se você permite as pessoas errarem e dá mais autonomia para elas, você pode ter um aumento de produtividade, mas em compensação, se você cresce muito, isso pode ficar desordenado, né? Então, acho que também para fechar ali, tem esse ponto de você, de fato, conseguir mensurar a produtividade das pessoas no nível individual, porque como empresa, como um todo, os resultados de vendas, enfim, financeiro, são boas métricas. Os processos internos que você tem, e aí dialogando com trabalho híbrido ou não, mas de deixar as coisas claras do que é esperado para as pessoas, isso pode ajudar na performance dos seus funcionários também, tá? Ter boas métricas, né, de fato, para você conseguir mensurar a performance é bastante relevante também. Boa. Esse ponto que você comentou sobre um dilema de crescimento mesmo, né, que as empresas enfrentam, eu acho que é interessante a gente pensar no momento que a gente está vivendo hoje também, né, que é um momento de recessão econômica. Então, se você tem, em outras palavras, né, se você tem mais dinheiro, mais possibilidade de investir ali nas pessoas, você não precisa ficar tão restrito com seus orçamentos, eventualmente alguns gargalos burocráticos que vão se criando com esse crescimento, esse inchaço da empresa, né, passam batido. No momento que a gente tem esse corte, né, ou no mínimo uma atenção mais detalhada para o que, para ficar mais atento com onde a gente está colocando o nosso dinheiro, né, esses pontos eles começam a aparecer como problemas muito fortes, né? Então, talvez a melhor orientação seja identificar, inclusive dentro dos processos de comunicação entre as pessoas, entre os times, onde que estão esses gargalos burocráticos, porque isso pode estar impedindo um crescimento e a produtividade em si, né? Pensando muito na estrutura da organização como um todo. E eu acho que quem melhor do que identificar isso do que as próprias pessoas que trabalham com esses gargalos, né? Então, o ponto que a Luísa trouxe também sobre você gerar uma transparência maior dessa discussão com os seus funcionários, é legal porque você cria um ambiente onde as pessoas se sentem mais à vontade para indicar o que não está funcionando muito bem e ajudar você a garantir com que o negócio ande num crescimento bacana, né? Então, isso parece legal mesmo. Sim, acho que até para fechar essa visão que a Google teve, os resultados financeiros da empresa não estavam atingindo o esperado. E o que eles queriam prevenir ou mitigar era o medo das pessoas de que por causa disso haveriam demissões. E a forma que ela trouxe isso foi, não, gente, não é um problema que eu preciso desligar pessoas, é um problema que eu preciso aumentar a produtividade das pessoas que estão aqui. Como vamos fazer isso em conjunto? Então, essa abordagem também é muito interessante porque ele levou a transparência, buscando uma solução e trazendo as pessoas para resolver o problema juntas. Uma mentalidade até muitas vezes de autonomia e startup numa organização com muitas pessoas. Então, acho que isso foi bem legal e um bom aprendizado. Parece ter a ver com fazer as perguntas certas para as pessoas da sua organização, né? Talvez isso ajude também pensando no tema anterior que a gente estava falando de trabalho híbrido, remoto, enfim. Mas fazer as perguntas certas mesmo, né? Não adianta você só falar, como que você prefere trabalhar, porque talvez você não chegue num nível de profundidade tão grande para tomar sua decisão. E acho que, falando em perguntas certas, né, uma dúvida que eventualmente a gente passa aqui na Mindsight também é sobre a experiência que candidatos têm em processos seletivos e o que faz com que essa experiência seja melhor e mais engajadora para o candidato, né? Então a gente fez essa pergunta, né? A gente fez uma pesquisa recentemente aí com 3.400 candidatos, mais ou menos, tentando entender um pouco sobre o que faz sentido num processo seletivo para a pessoa que está experimentando esse processo seletivo. E principalmente questionando um ponto importante que a gente tinha uma curiosidade mesmo em entender, né? A gente tem algum repertório teórico sobre isso, mas na prática a gente queria escutar os candidatos sobre como eles veem a aplicação de jogos, de games,
durante o processo seletivo como etapas de seleção. E aí surgiram alguns resultados bem interessantes também, né? O que vocês têm de comentário? Bom, o resultado que a gente teve é que, na verdade, a maioria deles não prefere os jogos, né? Tem uma ou indiferença ou, de fato, insatisfação com aquilo no processo. E eu acho que isso é legal porque isso o bom de ter fatos, né? A gente falou com os candidatos, a gente tem a perspectiva deles, é que a gente consegue ver numericamente qual é o resultado disso e como, na verdade, a indiferença ou não preferência, ela esconde ali que ele quer fazer um bom processo e não necessariamente isso envolve ter um jogo naquele processo. Isso pode não ser a melhor ferramenta para executar. Então, acho que esse é um resultado bem importante e como que muitas vezes pode ficar mascarado por uma percepção, né? Então, muitas vezes você acha, não, mas ele é mais jovem, é uma pessoa que pode tá mais engajado se for um jogo, tá mais dentro da realidade dele, mas, na verdade, ele não prefere isso quando ele tá falando sobre uma seleção de uma vaga, de um emprego e tudo mais. Então, apesar de alguns conceitos nossos tenderem a gente, seria um viés do que ele, na verdade, quer, né? Pois é, acho que até mais do que a guerra entre jogos e testes psicométricos aqui, eu acho que o ponto... A gente até já comentou em um dos nossos episódios aqui sobre a ansiedade e tudo que gera um processo seletivo, né? Então, a importância de você dar feedback, enfim, tudo isso. E aí, no fundo, os candidatos, a gente já fez processo seletivo aqui também, já tivemos do lado dos candidatos. A gente quer mostrar o que a gente é capaz, um pouco do que a gente dos nossos pontos fortes e a gente quer que as etapas de fato consigam avaliar isso, né? Pelo menos a gente sentir que a gente está sendo avaliado para a posição que a gente vai estar concorrendo, né? E aí o que a gente percebeu, e aí vendo lá fora até um pouco do movimento dos Estados Unidos que a gente via na SIOP, né? Que lá ele já começou muito forte esse negócio de jogos para processo seletivo, com a mesma força que isso explodiu lá, isso caiu bastante porque eles perceberam que gerava mais atrito com o candidato, que a percepção era que não estava avaliando tanto, o candidato não ficava feliz e de fato você não estava conseguindo observar uma mensuração correta de quem de fato conseguiria exercer bem aquela posição. Então a gente já via isso lá. E aí aqui, na pesquisa que a gente rodou, a gente viu que de fato os pontos em que o candidato tem mais controle, né, no fundo, eles têm, enfim, uma preferência, né? Então a entrevista presencial, os próprios testes psicométricos e surpreendentemente também uma que foi mal avaliado foram as dinâmicas de grupo ali também, né? O pessoal também não gosta tanto às vezes porque percebe que pode ser prejudicado pela pessoa que está no time ou por uma sensação de que está concorrendo com outra pessoa e que de fato não estão colaborando, uma série de pontos, mas as etapas em que o candidato sente que tem mais controle são as etapas que ele tem preferência, né? Boa. Acho que isso de controle é importante, né? Porque quando a gente está sob uma avaliação, a gente quer garantir com que as variáveis que estão fazendo parte dessa avaliação, elas estejam favoráveis à nossa performance ali, né? Tanto é que, dentre todas as etapas do processo seletivo, a que foi indicada como sendo a preferida dos candidatos é uma entrevista presencial, porque é onde você consegue ter uma gestão maior sobre o que você vai colocar, como você vai se expressar, as histórias que você vai contar, você treina, enfim, né? Tem todos esses aspectos que ajudam o candidato a sentir que ele tem mais controle. Mas enfim, a gente vai deixar o link do reporte aqui para vocês darem uma olhada, vale a pena pensarem um pouquinho aí nos métodos que a gente emprega, né? No fundo, a gente sabe que, na figura do RH, a gente quer garantir com que o nosso processo seletivo não só traga uma boa experiência para o candidato, mas até propague a nossa marca para o máximo de pessoas possíveis, né? Porque não é só uma questão de se tornar conhecido como um lugar legal para atrair essas pessoas, mas também de fazer nosso produto, nosso serviço alcançar um grande número de pessoas. Então, é legal que a gente tenha esse racional, sempre pensando que o candidato ele também está avaliando a gente, né? Então, a gente precisa explicar o porquê que a gente está empregando cada uma dessas etapas, qual que é o objetivo, o que está sendo avaliado e por que o candidato ele fez sentido ou não para aquela etapa. Você inserir um jogo só porque tem um aspecto lúdico, né, divertido,
pode ser um tiro que sai pela culatra se o candidato ele não consegue entender como que ele está sendo avaliado. Isso é prejudicial também. Acho que um ponto aqui que eu acho que também tem que ficar claro é que o processo seletivo ele não pode ser desenhado só baseado no que o candidato gosta. Acho que isso também, senão tem que ser um processo seletivo que seja desenhado para você conseguir avaliar bem as pessoas. Acho que esse é o ponto principal. E a validade, né? Isso. E avaliar bem as pessoas envolve também o candidato se sentir confortável e sentir que aquilo tá fazendo sentido para ele. Mas eu acho que o ponto é que a gente não pode deixar escapar aqui, é que o objetivo do processo seletivo é a gente conseguir mensurar o candidato da melhor forma possível, entendendo ali que possam ter limitações, é claro, mas que cada etapa tem que ter um sentido. A gente tem que ter essa transparência, voltando no assunto, a transparência para o candidato do porquê daquela etapa, mas tem que estar pro RH também muito claro qual é a vantagem daquele processo seletivo. Então, quando a gente falava, por exemplo, de jogo, acho que o jogo agora ele meio que tá morto e enterrado quase, né? Porque percebe-se que os candidatos não veem valor, que ele surgiu como uma forma de enfim, melhorar um pouco a experiência do candidato. Então, o que percebe é que eles não gostam tanto e também não estava se observando como um bom critério de mensuração de qualificação do candidato. Perfeito. Acho que, apesar de todas essas críticas, né, ao jogo e a essa inserção nessa etapa, eu acho que é válido comentar que existem alguns princípios que também são benéficos do jogo que você pode aplicar sem ser num jogo. Quando a gente discute um pouco sobre usabilidade de produtos, sobre experiência do usuário e a experiência do candidato, existem coisas que você pode trazer do processo que estão ali, que tem valor, né? Então, desde as regras serem claras, né? O jogo tem essa premissa. Quais são as regras do jogo? Isso é super válido para você trazer para o seu processo. Qual é o objetivo dessa etapa? O que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que vai agregar aqui, por que a gente está usando isso? Então, isso é muito válido da lógica de gamificação. Um outro fator muito relevante de gamificação, né, de aplicação da lógica de gamificação é lógica de progresso. Então, você conseguir exibir para o candidato em qual etapa ele está, se ele está evoluindo, seja enquanto vai respondendo determinada entrevista, determinado questionário, ele conseguir ver que ele está progredindo e ter uma noção do que falta, qual é o próximo passo. Então, isso também é muito relevante na experiência. E tem outros fatores que é, de fato, a usabilidade. Ela é indicativa, né, um dos maiores benefícios. Por que as pessoas gostam tanto de jogar? Porque é fácil, é rápido, você consegue ver o próximo passo. Você consegue saber o que você tem que fazer. Como você pode trazer isso para o seu processo em que o usuário e o candidato saibam qual é o próximo passo e o que ele deve fazer na própria tela e na interface do que ele está vivendo? Então, extrair o que há de melhor da gamificação para dentro do seu processo pode ser feito em qualquer etapa, sem necessariamente ter um jogo aplicado ali e ter os benefícios. Boa. Eu acho que essa provocação final ela é super importante pra gente pensar num processo seletivo que tenha validade, que ainda assim seja interessante pro candidato que tá ali participando, né? Gente, pra gente finalizar agora, passamos aí por alguns conteúdos. E aí agora a ideia é a gente recomendar para vocês um material que a gente teve contato, a Luísa vai falar um pouquinho também. Legal, gente. Falamos hoje sobre vários assuntos diferentes, então desde o candidato até o trabalho remoto, e agora eu vou indicar um conteúdo para vocês sobre a área de treinamento e desenvolvimento, e não só ela. A Josh Bersin Academy liberou um conteúdo esse mês, que foi uma grande pesquisa que eles fizeram sobre a área de treinamento e desenvolvimento e quais são as premissas e a estrutura que ela deve ser construída para favorecer nessa nova era de desenvolver novas habilidades, de desenvolver coisas diferentes, de ter essa constância dentro da realidade do RH. Como eu desenvolvo meus funcionários, como eu aumento a performance deles e como eu consigo construir essa estrutura de uma forma mais clara aqui. Como se fosse um infográfico, então ele é bem visual, bem prático, vocês conseguem ver, a gente vai colocar o link aqui na descrição também, e quem tiver interesse pode entrar no site para ver mais informações sobre ele. Então, fiquem aí à vontade, espero que gostem do conteúdo. Boa, obrigado, Lu. Então, pessoal, tudo que a gente comentou aqui hoje vai estar disponível na descrição, confiram os links, aproveitem para ver os episódios anteriores também, se gostarem, compartilhem aí com seus colegas, e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço aí para todo mundo.